1 Coríntios capítulo 9, verso 23, irmãos. Eu quero falar nessa noite sobre uma vida centralizada no Evangelho. Do texto que nós vamos ler, o verso 23, nós vamos extrair 3 ensinos doutrinários. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, 23. Eu sei que já olhamos esse capítulo nos domingos pela manhã, mas eu estou voltando a ele agora, especificamente ao versículo 23. Então, o tema de nossa mensagem hoje é esse: uma vida centralizada no Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Vamos repetir? Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Amém. Daqui nós vamos tirar 3 ensinos doutrinários. O primeiro é que o Evangelho é confiável. O segundo, o Evangelho vale a pena. O terceiro, o Evangelho traz alegria. Está tudo nesse versículo. E cabe a você observar se eu estou extraindo corretamente o ensino do texto ou não. Então, são esses 3 ensinos que eu gostaria que você tivesse na sua mente quando saísse daqui, já que estamos falando sobre uma vida centralizada no Evangelho. A característica de uma vida centralizada no Evangelho tem esses componentes, entre outros. Ela considera que o Evangelho é confiável, que o Evangelho vale a pena e que o Evangelho traz alegria. E deve ser desejo desta igreja, de cada pessoa que aqui está esta noite, que a sua vida esteja centralizada no Evangelho. Dizer que a vida está centralizada no Evangelho significa dizer uma vida centralizada em Cristo. Uma vida que está centralizada no que aconteceu na cruz do Calvário. Isso é uma vida centralizada no Evangelho. Aqui você tem o apóstolo Paulo, que é o autor desse texto e quem fez essa declaração espantosa. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar participante com ele, ou cooperador com ele. Eu vou utilizar a tradução coparticipante, com o fim de me tornar coparticipante com ele. A palavra grega por trás dessa nossa tradução, ela tem uma raiz, e é a mesma raiz da palavra comunhão. Nossa palavra comunhão. E é isso que Paulo está dizendo. Eu quero me tornar coparticipante com o Evangelho. Mas nós vamos começar com o primeiro ensino doutrinário. O primeiro ensino doutrinário é que o Evangelho vale a pena. Observe que que o Evangelho é confiável. Observe o que Paulo fala: tudo faço por causa do Evangelho. Paulo tem disposição de fazer qualquer coisa. Qual qualquer coisa? Ele disse aí para você já nos versículos 19 a 22, antes de chegar nessa declaração. Você vai observar que 5 vezes ele utiliza o verbo ganhar nesse texto, e 4 vezes a palavra tudo, todos. No grego é uma palavra só que é traduzida de um jeito ou de outro, mas ele utiliza uma repetição, ele enfatiza a atitude dele em relação a certas pessoas ou a certos grupos de pessoas a quem ele apresenta o Evangelho. Verso 19. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, coparticipante com ele. Você viu aí como Paulo faz tudo mesmo, né? Mas a nossa ênfase agora no versículo é a palavra Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho, Paulo vê que o Evangelho é confiável e por isso ele está disposto a fazer tudo.
Ele se faz, inclusive, como escravo dos outros, sendo livre. Ele está disposto a ir aonde o outro está e alcançar o outro lá, na situação em que o outro está. Mas ele faz isso pelo Evangelho. É o Evangelho que é confiável. Não é uma tarefa que Paulo tem simplesmente para desincumbir. Não é o que a religião dele faz. Não é porque senão alguém vai cobrar isso dele mais tarde. É porque quando ele olha para o que o Evangelho significa, para o que o Evangelho é, ele diz, isso é confiável, eu posso trabalhar em cima disso. Por isso eu comprometo a minha vida. Paulo diz aos Romanos, lá no capítulo 1, no texto que lemos no início do culto, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Por isso que ele diz, tudo faço pelo Evangelho. A deficiência de um Evangelho que não é o Evangelho bíblico é que ele não apresentará consistência para que você continue caminhando, pagando o preço que se deve pagar. No capítulo 15 dessa mesma carta, Paulo vai contar das brigas que ele teve por causa da sua posição de apóstolo na pregação do Evangelho. Ele vai chegar a dizer o seguinte, em Éfeso eu lutei contra as feras. De que vale isso se não houver ressurreição dos mortos? A ressurreição só é possível porque Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou porque ele morreu primeiro, ele morreu na cruz do Calvário. Cristo morreu na cruz do Calvário pelos pecadores que Deus vai salvar. E o fato de ele ter sido ressuscitado, ou o fato de ele ter vencido a morte e ressuscitado, mostra que ele teve total aprovação do Pai e por isso ele não poderia ficar morto. Ele morreu por causa dos pecados dos outros, não os dele. Ou seja, essa é a história do Evangelho. Nós fomos criados para a glória de Deus, nós nos rebelamos contra Deus, Deus mesmo providenciou em Cristo Jesus salvação para nós, exige de nós uma posição, um posicionamento diante disso que Ele oferece a todos os pecadores. E quando cremos nisso, nós somos vivificados, recebemos vida, e não somente isso, não é somente aqui, mas para toda a eternidade. Então Paulo acha que o Evangelho é confiável, você pode confiar nele, por isso ele tem essa disposição. Você se lembra que nesse capítulo aqui, ele está dizendo por que ele abre mão de certas coisas. Por que ele, podendo ser sustentado pela igreja, nesse caso específico da igreja de Corinto, dada a situação daquela igreja de muita imaturidade, de muitas divisões, ele prefere trabalhar e pregar parcialmente, ou seja, ele trabalha uma parte do tempo e prega na outra parte do tempo. Se conhecemos bem o apóstolo Paulo, os que estavam trabalhando com ele, você vai saber que se você chegasse perto dele, seria ouvido o evangelho de qualquer jeito, mesmo que ele estivesse trabalhando. Mas ele não podia se dedicar totalmente. Por que ele não aceitou o apoio financeiro dessa igreja? Porque nessa situação ele sabia que isso traria obstáculos ao evangelho. Então, por causa disso, ele abria mão. É a explicação que ele dá no texto, você já teve chance de ver isso comigo anteriormente. Então, ele está disposto a fazer isso, mas por causa de quê? Que mensagem é essa? Que ministério é esse? Que você pode confiar e abrir mão de uma série de coisas e arriscar-se. É o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que traz essa mensagem. Somos pecadores, estamos debaixo da ira de Deus. Deus providenciou a salvação em Cristo Jesus. Quem vier a Ele será salvo. Se nós quisermos adicionar alguma coisa a isso, nós danificamos o Evangelho, modificamos o Evangelho, adulteramos o Evangelho e ele não é mais Evangelho. E então, por esse tipo de Evangelho modificado, Paulo não faria tudo. E nenhum de nós deveria fazer. Há muita gente hoje que se empenha por diversos tipos de evangelho. O evangelho da prosperidade talvez seja o que mais chama a atenção. Paulo nunca faria tudo por esse evangelho da prosperidade, que não é evangelho de modo algum. O evangelho fala da ira de Deus sobre o pecado humano, da justa ira de Deus como um pagamento adequado para o pecado humano. Mas fala da misericórdia de Deus em pagar o preço que os seres humanos não poderiam pagar e, na verdade, nem quereriam pagar. Então, Jesus Cristo vem à terra, reveste-se de natureza humana, vai até a cruz do Calvário, morre pelos pecadores e traz perdão verdadeiro para o pecado, desvia a ira de Deus, concede a habitação do Espírito Santo
que funciona também como penhor do resgate final quando o Senhor Jesus voltar ou quando nós formos chamados à presença dele. Por esse evangelho, Paulo diz, tudo faço, por esse evangelho. Então, irmãos, dentro dessa lição doutrinária, a primeira que estamos aprendendo aqui, que o evangelho é confiável, a aplicação dessa doutrina na nossa vida é que nós precisamos resgatar esse evangelho. Nós somos tentados a modificar o evangelho. Nós somos tentados a trazer para o evangelho alguma coisa que o torne mais apetecível para as pessoas lá de fora, que o torne mais gostoso para as pessoas lá de fora. Agora, se aqueles que estão fora do aprisco do Senhor tiverem que procurar aqui dentro alguma coisa que eles já têm lá fora, então eles não vão querer nada que tem aqui dentro. As pessoas que estão fora do evangelho estão mortas em seus delitos e pecados, como nós também estávamos. As pessoas que estão longe de Cristo são ossos secos. Não adianta você querer dar alguma coisa para elas nesses tempos, porque o que você vai oferecer para elas é, em última análise, morte. E morte elas já têm. O que elas precisam é vida. E vida existe no evangelho. Só esse evangelho. O que fala da ira e do perdão. O que fala do sacrifício e do chamado. O que fala do objetivo da criação, a glória de Deus, e o que consegue na consumação a glória de Deus. Esse é o evangelho que a gente precisa resgatar. E como é que você faz isso? Primeiro você faz isso conhecendo o evangelho. E acredite, muitos aqui nessa noite, muito possivelmente, estão contaminados. Mesmo fazendo parte desta igreja, mesmo ouvindo a mensagem, estão contaminados, porque estamos expostos a isso. Estamos contaminados, então, pela tentação de modificar o evangelho. De nos apresentar como crentes um pouco assim tímidos. Porque achamos que temos que nos justificar a nossa pregação, o nosso testemunho, a nossa mensagem com alguma coisa. Eu não posso chegar e simplesmente falar essas coisas para as pessoas. Meus irmãos, a gente precisa ter boa vontade com o evangelho e precisa confiar no evangelho. Ele é confiável. Jesus chegou pregando o evangelho. Os evangelhos o apresentam anunciando as boas novas. Arrependei-vos e crede no evangelho. Nas boas novas. Que boas novas? Que o Criador não vai nos deixar entregues ao nosso pecado e nem vai nos deixar perecer eternamente debaixo da sua justa ira, mas que Ele providenciou por amor, imerecido, em Cristo Jesus, o perdão para os nossos pecados, o pagamento da nossa dívida e também a restauração da nossa alma, da nossa vida e da nossa comunhão com Ele. Essas são as boas novas que as pessoas precisam ouvir. O evangelho é confiável. Paulo sabia disso. Por isso a vida dele é centralizada no evangelho. Então você tem que conhecer o evangelho. Ele está nas escrituras, ele está naquilo que você aprende na sua igreja, ele está naquilo que você já teve condições de conhecer, naquilo que você crê. Firme-se no evangelho da Bíblia e não nos evangelhos que são apresentados aí, ensinando para você, olha, só isso não funciona, você precisa de mais alguma coisa. Você notou que Paulo não está ensinando aqui, já fizemos essa afirmação antes, Paulo não está ensinando uma metodologia de evangelização, mas uma metodologia, talvez, se quiser usar esse nome, seria uma metodologia de aproximação, de abordagem. O alvo aqui não é o método, o alvo no texto dele são as pessoas que ele quer alcançar. Ele olha para o judeu e se aproxima dele sabendo como ele é, quais as necessidades dele. Ele olha para aquele que não é judeu, que não está sob a lei, e se aproxima dele conhecendo isso. Você pode fazer isso também. Você pode chegar para o religioso, que acha lá que está conseguindo alguma coisa, e você sabe, ainda mais se você já passou por isso, ou se você conhece alguém assim, você sabe que aquilo não satisfaz, não responde às perguntas, não dá paz. Não constrói paz com Deus. O Evangelho constrói paz com Deus. O Evangelho reconcilia o pecador com Deus. Qualquer outra religiosidade, não importa, mesmo que ela tenha o símbolo da cruz, se ela não descansa sobre a graça demonstrada no Evangelho de Cristo Jesus, então não traz paz com Deus, não tranquiliza, não tem garantias. E essa pessoa vive na angústia. Se ela não é religiosa, você pode imaginar a angústia dela diante das
situações da vida. E se ela prefere não encarar isso, dizendo não existe realidade espiritual, você também sabe a angústia que está lá dentro daquele coração. Não se engane, o ser humano não é essa coisa que diz eu não preciso de Deus e continua indo em frente, a não ser pela loucura do pecado. O Evangelho é a cura para a loucura do pecado. Nos Salmos você encontra lá, disse o louco no seu coração, não a Deus. É isso mesmo, ele é louco. Portanto, quando você olha para um não crente, para alguém que não confessa Jesus como Salvador, não importa quão bonito pareça, quão sábio pareça, é louco. Mas os Salmos também dizem que a palavra de Deus, ela dá sabedoria ao simples. Aquela pessoa que não tem o entendimento, o Evangelho traz sabedoria a ela. O Evangelho é confiável, irmãos. O Evangelho, esse que nós colocamos aqui agora. Por esse Evangelho, Paulo diz, eu faço tudo. Pelo Evangelho. E esse é o primeiro ensino doutrinário dessa noite. O Evangelho é confiável. O segundo é que o Evangelho vale a pena. Paulo diz, tudo faço pelo Evangelho. Ele quer dizer tudo mesmo. Você já viu comigo que ele é capaz de fazer? Ele se apresenta como servo dos outros, como escravo. Ele já abriu mão de receber o sustento que o próprio Senhor Jesus ordenou à igreja sustentasse os seus ministros. Ele abriu mão disso. Ele é capaz de se misturar com o judeu, com o não judeu, com aquele que é fraco, com quem conhece a lei, com quem não conhece a lei. Ele não tem grupo predileto, ele é capaz de fazer isso. Mas ele não age assim só em relação aos outros. Ele também age com relação a si mesmo. Ele diz, o Evangelho vale a pena, eu faço tudo pelo Evangelho, inclusive me disciplinar, tomar conta da minha saúde na presença de Deus, por causa do Evangelho. Por isso que no verso 24, na sequência, ele usa aquela figura tirada do mundo do atletismo, né? Primeiro a figura de um corredor, depois de um lutador, mas olha o que ele diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vale a pena. Por isso ele diz, eu tudo faço. Tudo eu faço. Para os outros, mas com relação a mim. Então, quando eu estou nessa corrida, eu olho, eu tenho uma meta para alcançar, eu vou naquela direção. Eu não estou correndo em zigue-zague. Eu sei exatamente para onde eu estou indo. Eu estou correndo com objetividade. Para fazer isso, eu preciso me disciplinar. Se os atletas que correm pelas coroas perecíveis, e naquele tempo eles ganhavam realmente uma coroa perecível, feita de plantas mesmo, ela sumia com o tempo. Mas qualquer outra pode sumir, não é? Todo mundo se lembra quando, ou pelo menos os que já estavam vivendo essa época, quando a taça Jules Rimet foi roubada, não é? Da sede da CBF aqui no Rio, e coisa. Ela foi embora, pronto. Pereceu, acabou. Não é? Tudo que ela pode ter significado para quem quer que fosse, foi roubado. Agora você coloca uma no lugar. Perece, morre, mas houve empenho. Houve muito mais empenho, inclusive mais do que simplesmente os atletas naquela Copa especificamente. Mas houve empenho, e há empenho hoje. Paulo diz, se eles fazem isso por algo que perece, muito mais nós que corremos em direção a uma meta que não perece, a uma coroa que é incorruptível, que não morre, que não se desgasta, não desaparece, não pode ser roubada, inclusive. Por isso ele diz, eu corro com objetivo, eu vou naquela direção, eu me disciplino assim. Eu luto, mas eu não estou desferindo golpes no ar. E quando você vai se aproximando para ver contra quem ele está desferindo os golpes, ele está desferindo os golpes contra si mesmo, no sentido de que ele se disciplina para não ficar desqualificado nessa competição. Ele não quer ficar desqualificado nessa competição, por isso ele toma conta dele mesmo, se mantém em forma, porque o Evangelho vale a pena.
Vale a pena deixar de ter aquilo que você tem direito, como ele fez. Vale a pena se colocar como servo dos outros. Vale a pena ir aonde o outro está. Vale a pena tomar conta da própria alma, do próprio crescimento. Vale a pena desafiar as intempéries que vêm contra você, que se opõem contra você. Vale a pena passar a vergonha de ser olhado como alguém que parou no tempo. O Evangelho vale a pena. Ele diz, tudo faço. Tudo. E você viu que ele faz tudo mesmo. E se você der uma lida no restante do Novo Testamento, você vai ver, a partir de Atos, como Paulo demonstrou realmente isso. Porque ele tem o Evangelho, que é confiável. Você pode pisar. Isso não é areia movediça. É um terreno sólido. Eu posso caminhar sobre esse terreno. Ele vai me levar onde ele diz que me leva. Então, esse Evangelho confiável vale a pena. Nós cantamos agora um hino que deve ficar como ensaio. E deve ficar como ensaio durante um bom tempo. Porque, na verdade, é um hino que você canta depois da coisa conseguida. E, particularmente, no nosso caso aqui, irmãos, eu devo dizer, nós ainda não choramos o bastante. Você já chorou? Porque o hino falou isso, não é? Às vezes chorando. Quando foi que você chorou? Pela igreja. Não é pelo problema que você está passando. Não é por aquele problema que você enfrenta na sua família. Todo não crente enfrenta. Não é pelo problema de saúde. Porque todo não crente enfrenta isso. Não é pelo problema das lutas do dia a dia. Porque todo ateu passa por isso. O espírita passa por isso. O budista passa por isso. Não é sobre isso. Não é esse tipo de lágrima. Isso, esse raciocínio, que infelizmente tem estado em muitas igrejas, pertence a um evangelho que não é evangelho. Eu não posso chorar, eu não posso passar mal, eu não posso sofrer, eu não posso ficar angustiado, eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo. Deus tem que me livrar disso. Eu ensinei para ser cantado depois. A pergunta que eu fiz é: quando você chorou pela igreja que prega o Evangelho, pelo Evangelho que você prega? Quando você chorou por alguém a quem você prega o Evangelho já há algum tempo e essa pessoa ainda não se manifestou? É disso que ele não deve estar falando, porque se ele estiver falando outra coisa, então ele não serve para a gente cantar. A gente vai chorando, plantando a semente, não é? Paulo está disposto a chorar também. Na verdade, ele chorava. Na segunda carta aos Coríntios, você der uma lida, ela é bastante intimista, no sentido de expor bastante o apóstolo. Você vai ver que ele chora, vai ver que ele sofre junto com a igreja. Quando ele escreve aos Gálatas, que estão se separando, como se estivessem se afastando da graça e voltando ao mérito, às obras, ele diz, eu estou como que fosse uma mulher, eu estou me sentindo como se fosse uma mulher tendo de novo as dores de parto para dar à luz a vocês. Como você tem chorado, irmão? Irmã. Muito problema, não é? Todos nós temos muito problema. É por isso que eu disse, todos nós sofremos essa contaminação que está ao nosso redor. Você fica exposto, você sofre algum grau de contaminação, e nós estamos muito expostos a esse tipo de contaminação, então nós deveríamos nos expor muito mais às Escrituras, porque nós acabamos pensando isso. Eu tenho muito problema, eu tenho doença na família, eu tenho doença em mim, eu tenho problema de financeiro, eu tenho problema da luta do dia a dia, eu tenho filho para criar, eu tenho um casamento para administrar. Não, é por isso, eu estou chorando, mas vou conseguir. Não, não é nada disso, não. É como se a gente pegasse o Evangelho e jogasse ele lá para o final. Quando eu resolver tudo mais na minha vida, quando eu estiver feliz, tranquilo, aí eu vou começar a pensar nesse negócio de pregar o Evangelho, ter uma vida centralizada no Evangelho. Paulo achava que o Evangelho valia a pena agora, fosse como fosse. Nós recebemos o Evangelho porque missionários que eram pais, mães, filhos, abandonaram sua terra, vieram para cá para pregar o Evangelho. Eles não vieram de avião, não vieram de navio de cruzeiro. Alguns chegavam aqui completamente doentes por causa dos navios já virem cheios de água, às vezes nos lugares onde eles estavam, para chegar numa terra estranha, com uma língua estranha, com uma cultura estranha, para pregar o Evangelho. Você hoje está aqui como fruto do trabalho dessas pessoas. Elas derramaram muitas lágrimas, algumas ficaram muito doentes, algumas morreram das doenças, se desgastaram. Qual lágrima que você derramou, irmão, irmã? Qual lágrima nós estamos derramando para ver o Evangelho crescer aqui onde Deus nos colocou?
e aonde Deus tem colocado você. Paulo achava o evangelho vale a pena. Diz, tudo faço. Tudo. E você vê que ele tudo faz. E uma coisa não está dividida, não está separada da outra, não. O primeiro lugar em que você quer ver o evangelho implantado tem que ser a sua casa. Está vendo? Você não precisa, mas como é que eu vou tratar da minha casa depois desse negócio de ter uma vida central? Não, é em casa mesmo. É em casa que começa. É em casa que a gente faz. É em casa que a gente passa a primeira vergonha. Não é? Está com vergonha de pregar o evangelho, dar um folheto, de chegar para alguém e dizer? Começa isso em casa, porque em casa as pessoas sabem quem você é. Quando a máscara começa a cair em casa, fica mais fácil de você não ligar, de levar a bufetada na rua. Em casa, sua mulher sabe como você é, seu marido sabe como você é, seus irmãos não crentes, seu pai, sua mãe, que às vezes também não são crentes, conhecem você. E aí você fica assim, mas logo eu, como eu que vou? É o mesmo evangelho, ele é confiável, anuncie. O mensageiro é sempre menor que essa mensagem. Paulo, falando com relação ao ministério, diz, quem é idôneo para isso? Ele diz, ninguém. Mas ele também diz, a nossa capacidade vem de Deus. É Deus que pega os vasos de barro e coloca dentro dele essa coisa valiosa que é o evangelho, e aí você confia no evangelho que o Senhor Jesus trouxe, e você prega esse evangelho, mesmo para aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que você acha que vai ignorar porque é tão íntima, que conhece tão bem os seus defeitos, que pode jogar na sua cara a qualquer momento os seus erros. Que aí eu espero, se são erros, você os admita, e você prega o evangelho. Você está certo em tudo isso, mas sabe, eu não tenho outra coisa para dizer para você. Reconcilie-se com Deus. Venha a Jesus Cristo. O evangelho é confiável. Então vale a pena. A terceira e última coisa é que o evangelho traz alegria. Paulo diz no final do versículo, com o fim de me tornar coparticipante com ele. E a expressão que ele usa, como eu disse, a raiz tem a mesma da palavra comunhão, quer dizer, eu quero ser coparticipante, cooperador é a tradução aqui, não está errado, mas coparticipante, eu participo de tudo que o evangelho é e das implicações dele e dos resultados dele. Então seria assim, Paulo primeiro participa disso, quer participar disso, ele faz tudo por causa desse evangelho confiável, porque ele quer se tornar parte disso, ele quer estar envolvido nisso, né? Você se lembra daquela ilustração que contam de quando estavam sendo construída a Catedral de São Paulo, lá em Londres? Então alguém chegou para um trabalhador e falou para o trabalhador, o que você está fazendo aqui? Eu estou trabalhando para sustentar minha família, sabe como é que é, né? A gente tem que lutar. Aí o sujeito chegou e disse, foi adiante e perguntou para um outro, o que você está fazendo aqui? O que é isso que você está fazendo aí? O sujeito trabalhou, parou, eu estou construindo um prédio. Aí chegou para um terceiro, teria feito a mesma pergunta e o sujeito disse, eu estou ajudando Sir não sei quem, que eu não me lembro o nome do engenheiro lá, famoso assim, a construir a Catedral de São Paulo. Estou ajudando ele a construir isso. Ele sentia parte do negócio, né? Eu não sei se isso aconteceu ou não, mas a ilustração demonstra bem qual é o sentido, porque se você passar por diversas pessoas participando de alguma coisa, é capaz de você encontrar essas três respostas. Eu estou fazendo isso porque eu preciso fazer. O que eu estou fazendo, você não está vendo? Eu estou limpando o chão. Não, eu estou preparando aqui o lugar de culto. As pessoas virão para cá e elas vão cultuar aqui nesse lugar. Eu quero isso aqui limpo, para quando elas chegarem, elas poderem cultuar. Você percebe a diferença? Então, essa alegria da sua participação. Né? Você está envolvido nisso. Mas a outra, a alegria de ver a conversão do outro. Quem já viu a conversão de alguém? Irmão, você não esquece isso no momento que a pessoa vem para você e às vezes ela é meio que, assim, meio tímida, meio constrangida, doida para explodir ali, mas ela chega dizendo, olha, sabe, eu acho que isso é verdade. Aí quando ela vê que você se desmancha diante dessa confissão, ela também desmancha. E aí você vê a alegria. Olha, eu tenho uma coisa agora que eu não tinha antes. Eu tenho alguma coisa aqui que não existia antes. Eu não sabia que podia ser assim.
quando você vê alegria no outro, pela conversão do outro. Esse evangelho. Não é a pessoa chegou aqui, olha, eu quero fazer parte da igreja de vocês, que eu gostei muito, né? Vocês têm esse grupo aí que toca, cara, eu gosto muito disso. Ou então, eu quero fazer parte da sua igreja ajuda muito os pobres, sua igreja tem esse trabalho, esse projeto, essa coisa assim. Não, é quando a pessoa chega e diz assim, olha, essa mensagem sobre Jesus que perdoa os pecados, é verdade? Eu estou crendo nisso agora. Eu tenho vida agora, eu não tinha. Eu achava que eu vivia, eu não vivia. Mas ainda tem uma outra alegria. É a alegria que vem com a parousia. Aquela palavrinha que significa a manifestação, a presença de Jesus no final dos tempos. Você vai reencontrar as pessoas, várias delas que partiram antes. Talvez alguém para quem você pregou o Evangelho e que partiu para a eternidade e vai estar te esperando nos portões celestiais. É aquela alegria da reunião. Eu me lembrei, estava pensando nisso, lembrei da irmã Margarida. Você sabe como foi a vida dela na infância, sabe como ela sofreu com relação ao próprio pai dela. E no final o Senhor converteu o pai dela. Sabe como é que foi? O pastor da igreja disse assim, olha, é dia dos pais, então você traga seus pais, traga o avô, traga tudo. E a sobrinha dela, então foi lá para o pai dela e disse, vovô, eu quero você na igreja. O pastor disse que tem que estar tudo que é pai, tudo que é avô, tem que estar lá. Eu não quero ficar sem... Ele falou, não vou não sei o quê. E aí a menina foi para a igreja e ele saiu chateado, foi fazer o que ele fazia sempre, beber, no domingo de manhã, saiu ali, e aí ele volta daqui a pouco, e a Margarida, ainda uma adolescente, estava em casa para sair para a igreja. Aí ele entra, vai lá no armário, começa a pegar lá uma roupa, acha um terno lá, talvez o único que ele tivesse, e aí, ué, pai, está procurando uma... Não enche não, menina, vai embora, garoto. Aí ela leva aquele susto e ela vai embora para a igreja. Lá pelas tantas, já o culto correndo, vem ele, vestido, entra e senta-se lá. Estava bebido já, mas senta-se lá. A netinha vê e faz aquilo que toda criança faz, sai correndo, vai lá, senta perto, o pastor prega, o pastor faz o apelo e ele vem à frente. Margarida me disse, Maurício, ele veio à frente, bêbado, ele saiu dali, normal, nunca mais bebeu. Ele ficou doente. Ele viveu cerca de 6 meses depois daquele, não sabia, foi diagnosticado. Nesses 6 meses ele conseguiu tirar a família daquele barraco e construiu uma casa. Ele era pedreiro por profissão, ainda na favela, mas construiu uma casa, ficou doente, foi para o hospital. Margarida disse, todo dia eu ia visitar ele começava a chorar e virava para mim e dizia assim, minha filha, você me perdoa? E você conhece a Margarida, né? Não perdoa. Não? Mas ele chorava, E ela ficava lá. Ele morreu. Ela foi perdoá-lo uns 3 anos depois. Deus ministrou ao coração dela, como as pessoas gostam de usar essa expressão, Na verdade, é quando ela atendeu aquilo que o Senhor falava, e o Senhor falou ao coração dela, quer dizer, ela cedeu, ela se rendeu àquilo. Agora eu fico imaginando naquele dia, quando aquele homem que ela conheceu como crente apenas por 6 meses, e que ela ainda não tinha perdoado, quando finalmente o Senhor Jesus reuniu a sua igreja, e lá ele aparece, e ela se encontra com ele. E não tem mais pecado, não tem mais rancor, não tem mais nada, só tem alegria. Você sabe que as igrejas do Evangelho da Prosperidade não pregam sobre a volta de Jesus, porque elas não se interessam, isso não é interessante para elas. Esse Evangelho aqui fala sobre a volta de Jesus. O Evangelho falso, o Evangelho adulterado, ele não tem por que querer a volta de Jesus. Você viaja no seu jatinho particular, por que você vai querer que Jesus volte? Para atrapalhar você? Quem é o servo que quer que o Senhor volte? Quem é o servo que não quer que o Senhor volte? Quem é aquele que fala assim, o meu Senhor tarda em voltar? Lembra da parábola? O Senhor se ausenta, ele senta na cadeira do Senhor, põe os pés na mesa do Senhor, trata todo mundo como se fosse servo dele. Esse sujeito gostaria muito que alguém chegasse e dissesse, olha, o Senhor está chegando dentro de meia hora, para ele arrumar tudo, botar a roupinha de servo e ficar lá como se estivesse certinho fazendo tudo. E para esse sempre é dito, virá o Senhor daquele servo quando ele não espera.
Agora, o servo bom, o servo fiel, ele deseja a volta do Senhor, mas não fica preocupado com quando. Ele quer que ele volte o mais rápido possível, mas não fica preocupado com quando. Se ele chegar, se o Senhor retornar de manhã ou de madrugada, ou à noitinha, vai encontrá-lo servindo bem. E aí será só alegria, né? Só alegria, o meu Senhor voltou. E o nosso Senhor, quando volta, traz consigo aqueles que partiram e há esse grande reencontro. Você já imaginou isso? Não é à toa que o poeta escreveu, né? Ó Pai, eu queria tanto ver. Depois eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Paulo queria ser participante de tudo isso. Ele está envolvido com tudo isso. Ele era envolvido com isso, com as implicações e os frutos do Evangelho na vida dele, na conversão dos outros, nesse grande final. E em toda essa história da salvação em que o povo de Deus vai atravessando. Nós soubemos ontem, já bem cedo, da soltura do pastor Youssef, não é? Então, outros não foram soltos, outros morreram, assinaram com sangue o seu testemunho, você vai encontrá-los. A gente vai poder chegar lá e dizer assim, ele vai virar para você, algum deles vai dizer, o que você sofreu? Você foi morto pela sua fé? No mínimo você, que é membro dessa igreja, vai poder dizer assim, não, mas eu orei por você. Eu orei por você. Então, quando você encontra, é na verdade um reencontro. O Evangelho traz alegria. Morto, ressuscita. Paulo diz em Colossenses, nós fomos ressuscitados com Cristo, né? Porque estávamos mortos. Há muitos mortos andando por aí que precisam ser vivificados e só podem ser vivificados pelo Evangelho. A gente achar que as pessoas estão muito bem de qualquer outra forma, então a gente não entendeu o Evangelho. E isso que você crê aí não é confiável, por isso você não vai fazer tudo por essa ideia, por esse conceito. Mas o Evangelho, esse Evangelho que traz vida ao morto, que traz perdão ao culpado, que traz libertação ao escravo, que traz recondução do rebelde à presença do seu Criador, por esse Evangelho Paulo diz, tudo faço. E quero me tornar coparticipante com ele. É isso que a gente tem que fazer também. Uma vida centralizada no Evangelho tem pelo menos entre suas características essas três coisas. Ela sabe que o Evangelho é confiável, ela sabe que o Evangelho vale a pena e o Evangelho traz alegria. E que Deus nos abençoe para que nós sejamos exatamente como o irmão Paulo, vidas centralizadas no Evangelho. Amém. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar e depois vamos cantar. Pode já colocar o hino lá, Márcio, por favor? Vamos orar. Senhor, nós queremos confessar que nós choramos muito pouco ainda. Pagamos um preço muito pequeno ainda, Senhor. Mas nós queremos mudar isso, Deus. Queremos confessar o nosso pecado e queremos abandonar esse pecado. Pedir que o Senhor nos conduza em graça, para que nós percebamos a fidelidade das promessas do Evangelho, o valor do Evangelho, ainda que colocado em vasos de barro, para que nós percebamos, Senhor Deus, que o Evangelho é realmente confiável. Nós te rogamos em nome de Jesus que tu nos ajudes a pagar o preço, a ver que ele vale a pena, Senhor. E ajuda-nos, Senhor Deus, a perder o gosto pela comida podre que o mundo nos oferece, mas que tem viciado o nosso gosto espiritual, de sorte que às vezes
aquilo que pertence ao teu evangelho, a glória da cruz de Cristo, a beleza da salvação de um pecador pela graça. Essas coisas parecem tão pouco saborosas para nós, Senhor, porque estamos por demais viciados nas coisas que estão sendo oferecidas a nós todo dia e toda hora, Deus. Nós pedimos que Tu operes em nós a desintoxicação disso, Senhor, para que os nossos gostos fiquem mais apurados, ó Deus, e nós aprendamos a amar aquilo que pertence ao Senhor, a graça, o perdão que é oferecido na cruz, a majestade do Senhor, e que isso seja saboroso como nada mais pode ser, ó Deus, como coisa alguma pode ser no universo, e que nós tenhamos gosto apurado para essas coisas, Senhor. E assim nos alegremos de fato no Evangelho de Jesus. Dá-nos a Tua bênção dessa forma e nós Te louvamos por essa reunião. Pedimos que Tu nos guardes quando sairmos daqui, levando-nos aos nossos lares sob Tua proteção e concede uma semana em que essas verdades que ouvimos hoje, entre a mensagem da Tua palavra, Senhor, seja interiorizada cada vez mais intensamente, profundamente em nosso ser e que nós frutifiquemos para a Tua glória, Senhor Deus. Abençoa aqueles que não puderam estar conosco hoje. Tu sabes as razões, que eles sejam alcançados também pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E nós te pedimos que Tu fortaleças esta igreja, que nós nos tornemos pessoas cujas vidas sejam centralizadas no Evangelho da graça de Cristo. Oramos assim e agradecemos no precioso nome de Jesus.